A palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 1: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu sei, você está acostumado a ouvir este texto em cantatas de Natal, né? Mas essa história é linda demais para ficar apenas uma vez por ano. Eu preciso que você entenda alguma coisa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Criador do universo, aquele que fez tudo o que existe, decidiu, ao perceber as escolhas que nós fizemos, ao perceber que saímos completamente dos propósitos que Ele tinha para a nossa vida, Ele decidiu nos buscar. A iniciativa não foi nossa. Na verdade, Ele sempre nos buscou. O Verbo se fez carne, cheio de graça, cheio de verdade, e conseguimos ouvir a sua voz. E como Ele falou para os seus filhos. Imagine isso, amigos. O Deus que criou o universo, o Deus que segura a galáxia na palma das suas mãos, se tornou um embrião, um bebê, que nasceu nesse mundo, que chorou, que sentiu fome. O Deus que tinha os anjos para servir o tempo todo. Durante alguns meses em que não falava, Ele tinha que chorar para dizer que queria comer, que queria dormir. O Deus que criou o universo, que com o poder da sua palavra fez tudo o que existe de maneira extraordinária, Ele decidiu buscar e andar entre nós e viver aqui. E por 30 anos, você consegue imaginar isso? Por 30 anos Ele foi um ilustre desconhecido, um carpinteiro que viveu na casa do seu pai e era conhecido apenas como filho de José, o filho do carpinteiro, que andava em Nazaré, que tinha os seus amigos, que conhecia pessoas. Mas durante cada momento, ele sabia que o seu ministério iria, de alguma maneira, transformar a história do mundo. Um dia, um pregador do deserto olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele pregava sobre isso porque ele acreditava nisso. E quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, 3 coisas aconteceram. O céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz veio lá de cima e disse assim: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho alegria. Por 30 anos Jesus andou por aqui, viveu como nós, sentiu as nossas dores, chorou, sorriu, abraçou. Mas o seu ministério ainda estava ali, vivendo a cada segundo. E quando ele passou pelas águas, ele disse assim: olha, está começando. E ele escuta a voz de Deus dizendo: você é meu filho amado, a missão vai acontecer. Só que você vira a página, aparece o inimigo das almas, Satanás. E a primeira coisa que Satanás fala para Cristo na tentação do deserto é: se você for o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Espera aí, no capítulo 3 de Mateus, Deus diz do céu: você é meu filho amado. No capítulo 4 vem o inimigo das almas, o diabo, Satanás, e diz: se você é filho de Deus, e coloca dúvida naquilo que Deus falou. Acredite, amigos, durante muitos anos
muitas vezes, o inimigo tem tentado fazer você esquecer que você é filho de Deus. Um dia Jesus andando e curando pessoas, e cada vez, e cada palavra, e cada cura, e cada milagre, e cada sermão era uma oportunidade de dizer desse amor. Jesus estava sentado, e ao lado dele tinha discípulos, tinha pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, e eles estavam felizes, conversando, alegres e sorridentes por aquilo, pela mensagem da graça, pela mensagem da salvação, a mensagem que transforma vidas. Jesus, enquanto estava sentado com as pessoas que vieram para ouvir, e ele chamava todos: venham e sente ao meu lado, vamos comer juntos. Jesus comia com eles, Jesus estava feliz com eles. E de longe os fariseus olhavam e apontavam o dedo e diziam: olha, como assim ele diz ser Deus, se ele senta com pecadores, se ele come com eles? E foi neste contexto que Jesus conta 3 histórias e diz: olha, eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Escute, um pastor tinha 100 ovelhas, uma foi embora, e esse pastor deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma na sua casa, e acendeu a lâmpada e buscou até encontrar. Um pai tinha 2 filhos. Aqui é o evangelho dentro do evangelho. Jesus ensinando que o seu amor está resumido num pai que está ali feliz quando está perto dos seus filhos, mas que vai esperar sempre quando o filho decide ir embora. O pai não obriga ninguém, porque ele é pai. Ele aceita mesmo sofrendo, porque é pai. Mas quando o filho vai, não tem um dia que ele não fica na janela, na porta, no sereno da rua, olhando por aquela estrada, esperando o filho voltar. E eu me emocionei várias vezes ouvindo essas cenas e imaginando quantas vezes o meu pai querido do céu me esperou e espera você. Você viu, essa história é muito mais do que Mari, Renato, Hugo, Amanda. Essa história é sobre a Maria, sobre o Henrique, a Carla, o Fernando, o Antônio. Essa história é tua vida. É você não esquecer que o seu pai continua lá e estará lá, sabendo que o amor dele vai te encontrar. E quando a ficha cair, quando você entender que tudo que você procurou lá fora foi vazio, foi desilusão, porque o inimigo das almas, na verdade, ele é apenas um vendedor de ilusões, que tenta enganar aqueles que dão ouvidos à sua voz, que ele tenta a todo custo, desde quando você acorda até quando você vai dormir, ele tenta de todas as maneiras que você acredite de que você não é filho de Deus, ou que ele não vai perdoar você. Mas nesta noite, amigo, acredite, o Senhor Deus está aqui, olhando para você nos teus olhos, porque para Ele aqui não tem 100, 200, 1000 pessoas. Para Deus só tem você, só tem a sua história, só tem as suas escolhas. Sim, existe o seu passado, as suas feridas, as suas dores que são suas, mas Ele não vai enxergar você, não vai enxergar você como você está. Ele sempre vai te ver como você pode ser
ao lado dele. Que voz você tem ouvido? Termino com João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse Jesus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, você esteja também. Na verdade, o seu lugar não é um espaço físico simplesmente. O seu lugar é uma pessoa. E como um peixe que tenta sobreviver por alguns segundos fora da água, Deus está desesperadamente dizendo: volte para mim, porque só em mim você terá a vida completa. A parábola é do filho pródigo, né? Pródigo, aquele que esbanja. A palavra pródigo é aquele que gasta, que tem abundância, que se farta. Mas na verdade, o filho não era pródigo. Pródigo era o amor de Deus, que está disponível para perdoar e salvar você. Posso dizer uma coisa para ti? Olha aqui. Quando você vai voltar? O que mais precisa acontecer para você voltar? Não se esqueça, Ele continua de braços abertos, esperando você.